O milionário chega cedo em casa e surpreende mendiga e menina em cena imperdível. Imagine a cena. Uma mansão enorme, silenciosa, com janelas que refletem o sol da manhã. E bem ali, na calçada do bairro mais nobre da cidade, um homem milionário chega cedo, antes mesmo do nascer do sol, e encontra algo que ninguém esperava ver ali. Uma mulher, suja, de cabelos desgrenhados e roupas rasgadas, abaixada no chão, segurando uma menina pequena, mesma com um olhar que parecia saber demais para a idade. O homem, Leonardo Carvalho, ficou paralisado. Não era o rosto dele estampado em capas de revistas ou os carros caros na garagem que chamariam atenção naquele momento, mas sim aquela mulher, que parecia tão fora do lugar, tão frágil. E a menina que inexplicavelmente não chorava. Leonardo entrou na casa silenciosa, os passos ecoando pelo corredor vazio. Ninguém falava. Nem o tic-tac do relógio. Somente o silêncio pesado da ausência da mãe, que tinha partido para sempre. Naquela casa, jovem, com uma presença suave, quase invisível. Ela carregava também uma ferida oculta, a perda de seu filho Miguel, que poderia ter sido salvo. Marina chegou com um jeito delicado que parecia derrubar as paredes de silêncio. Aos poucos, os risos começaram a acontecer. Não eram grandes gargalhadas, mas pequenas faíscas de vida que começavam a brilhar nos olhos de Gustavo e Alice. Ela trouxe cor para aquela casa em preto e branco. Mas não era só cuidar das crianças. Marina tinha um propósito maior. Cada gesto seu era um desafio silencioso ao sistema de saúde que a negou, que levou Miguel embora. Ela queria justiça e contou para Leonardo verdades que ele preferia não ouvir. Juntos, eles começaram a lutar, não só pela memória de Marina, mas por todas as famílias ignoradas, desprezadas. Claro, nem todo mundo gostou disso. Surgiram ameaças, olhares desconfiados, algumas portas fechadas. Quem ainda se beneficia com essa dor queria manter tudo do jeito que estava. Mas o quê? Enquanto riam brincando no jardim, um encontro na frente do hospital mexeu com tudo. Um olhar, uma palavra. Algo aconteceu ali, que deixou o ar carregado, cheio de perguntas e medo. Tinha algo no ar que dizia: hoje não seria um dia qualquer. Um confronto entre a verdade e o silêncio estava prestes a acontecer. O que se joga nesse tabuleiro quando o sistema que deveria cuidar vira uma ameaça real? Como proteger uma família quando essa proteção parece estar nas mãos de quem devia causar a dor? Leonardo, Marina, Gustavo e Alice ficaram diante de um dilema brutal: enfrentar a dor ou se perder para sempre no silêncio. O relógio parou por um momento. A engenhosidade do homem milionário, a delicadeza forte da jovem mãe e o olhar tão pequeno, mas tão cheio das crianças, agora estavam na mesma batalha. E quando tudo parecia estar prestes a explodir, veio o silêncio, denso, carregado, cheio de promessas e também de ameaças. O que virá depois daqui? A verdade vai aparecer? Ou serás... Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o relógio ainda estava parado, um silêncio pesado tomava conta do ar. Leonardo, Marina, Gustavo e Alice estavam em um momento delicado, as risadas transformando-se em ecos distantes quando uma sirene cortou a quietude da manhã. Os quatro puseram os olhos na direção do som, o coração batendo mais forte. Em um instante, tudo parecia ter mudado. Dentro, Marina, por outro lado, começou a andar em direção à porta de vidro.
atraída por um impulso inexplicável. Quando entrar no hospital, o ambiente se transformou em uma intensa corrida contra o tempo. Então ela viu uma mulher com cabelos desgrenhados e olhos cheios de desespero despontou entre a multidão. O coração de Marina disparou. Aquela mulher não era estranha. Era Clara, uma amiga de um passado que ela pensou ter enterrado. Clara a olhou com uma mistura de medo e esperança. Um olhar que buscava respostas, um pedido sem palavras. Antes que Marina pudesse processar o que estava acontecendo, Clara desabou em lágrimas. Você precisa saber, Marina. Ele está vivo. Miguel está vivo. A voz da mulher tremia, como se cada palavra pudesse quebrar a fragilidade do momento. As palavras caíram sobre eles como uma bomba, e o silêncio que se seguiu era tão ensurdecedor quanto uma explosão. Leonardo gelou. O mundo que ele pensava entender virou de cabeça para baixo. Como você sabe? Marina gritou, a voz ecoando pela entrada do hospital. O choque a atingiu como um golpe. Ela não queria acreditar, mas algo dentro dela começava a se aventurar para além do impossível. Clara balançou a cabeça, a respiração ofegante. Eu vi. Eles levaram ele. Ele foi rejeitado. Um erro médico. Eles tentaram esconder. Um murmúrio percorreu a multidão. Olhares de estranhamento e dúvida surgiram, como se todos soubessem que algo, de fato, não estava certo. Leonardo se sentiu paralisado, incapaz de processar essa nova realidade. Gustavo e Alice ficaram agarrados, os olhares vacilantes. A dor e a confusão no ar eram palpáveis. Você está dizendo que alguém escondeu o que aconteceu com Miguel? Que ele ainda está vivo? O questionamento de Marina estava carregado de desespero. Clara assentiu lentamente, como se estivesse carregando um segredo muito mais pesado do que imaginávamos. Eu não devia ter falado. Eles podem me encontrar. São perigosos. Mas não posso deixar você sofrer assim. A cada palavra, a vida de todos parecia mudar. Marina viu toda a vida que sonhara em um instante parecer distante. Ela teve que enfrentar não apenas a perda do filho, mas a possibilidade de um sistema corrupto que poderia ter tirado Miguel dela. A raiva e a dor se misturaram em suas veias. Fora do hospital, o tempo parecia ter parado. Um grupo de repórteres começou a se aglomerar, buscando informações sobre a confusão que ocorria. O que era para ser um momento de paz e cura, agora era um campo de batalha. Leonardo sabia que não poderia permitir que as crianças ficassem expostas a isso. Precisamos ir, agora, ele murmurou, puxando Gustavo e Alice para mais perto. Mas antes que pudessem se afastar, Clara olhou diretamente para ele, com os olhos cheios de uma verdade inegável. Você não pode ignorar, Leonardo. Isso vai te afetar. Miguel é parte de você também. E com o que mais estava escondido? Que outras verdades poderiam emergir dessa nova realidade? Enquanto a sirene soava ao fundo, uma nova batalha se desenhava, e o silêncio já não parecia uma prisão, mas uma advertência. Algo sombrio estava se aproximando. A luta deles estava só começando, e eles teriam que enfrentar muito mais do que apenas o passado. Enquanto a sirene ainda ecoava, algo mudou no ar. O olhar de Clara, cheio de desespero, fez com que Marina hesitasse. Leonardo puxou as crianças, mas o peso das palavras de Clara era inegável. Miguel está vivo. A frase reverberava em sua mente. O que isso significava? A possibilidade era enlouquecedora. No entanto, antes que qualquer um pudesse processar a nova realidade, uma figura apareceu na porta do hospital. Era um homem alto, de terno escuro, com um olhar intenso e decidido. A multidão se silenciou, como se todos ali sentissem a força daquela presença. Ele caminhava em direção a Marina e Clara, passo firme e controlado. Clara palpitou de medo. O que você está fazendo? O nervosismo dela era palpável. Marina não reconhecia aquele homem, mas podia sentir que ele trazia uma tempestade consigo.
Leonardo se colocou entre as crianças e o estranho. Quem é você? Perguntou a voz tensa. O homem sorriu, mas não havia alegria nesse sorriso. Era um sorriso que prometia dor. Alguém que cuida dos interesses do sistema e que não aprecia a indisciplina. As palavras dele poderiam ter sido lançadas como uma faca, cortando o ar ao redor. Marina sentiu um frio na espinha. O que você quer? Ela questionou, a voz tremendo, mas determinada. A intensidade da situação crescendo a cada segundo. O homem olhou fundo nos olhos de Marina. Apenas garantir que não haja mais surpresas indesejadas. Justo nesse instante, um grito atravessou o silêncio pesado. Uma mulher, visivelmente abalada, surgiu com os cabelos desgrenhados e a maquiagem borrada. Miguel, onde ele está? A cena era de um horror profundo. A mulher olhava desesperada para todos, até que seus olhos se fixaram em Marina. Você precisa me ouvir, eu sei onde estão as crianças. Marina quase desmaiou. Aquela voz. O que você sabe sobre Miguel? A expectativa, o medo e a esperança se misturaram em seu coração, pulsando febrilmente. Ele vive, mas está em perigo. As palavras da mulher causaram um frenesi. O olhar do homem de terno escureceu. Cale-se. Ele disparou mais perto, determinado a silenciar a verdade. Mas a mulher, corajosa, insistiu. O sistema não é o que você pensa. Tudo pode mudar. Miguel está em um local onde eles, sem aviso prévio, o homem avançou, agarrou a mulher pelo braço e a arrastou para longe. O grito dela cortou o ar, e o desespero tomou conta do ambiente. Leonardo se moveu rapidamente, tentando intervir, mas as pessoas ao redor hesitaram, apavoradas. Deixe-a, ele gritou, seu coração disparando, mas a pressão da situação eclipsava suas ações. E nesse momento, enquanto a tensão crescia exponencialmente, Clara olhou para Marina, os olhos cheios de uma verdade angustiante. As crianças não são só crianças, elas estão conectadas a algo muito maior. Miguel é uma chave. Você não sabe o quão perigoso isso é. As peças do quebra-cabeça começaram a se unir na mente de Marina, mas a linha entre o que era certo e o que deveria ser feito estava se tornando cada vez mais turva. O que estava oculto? O que o sistema queria esconder? O que aquele homem sabia que eles não sabiam? A multidão assistia, alguns murmurando entre si, outros claramente em choque. Uma nova luta se desenhava, bem mais complexa do que qualquer um poderia imaginar. As verdades escondidas não eram apenas sobre Miguel, mas sobre todos que estavam ali, juntos naquela situação inesperada. O relógio parecia parar novamente, cada segundo se arrastando, enquanto todos se perguntavam que segredos estavam prestes a ser revelados e quem realmente estava no... Enquanto a sirene ainda ecoava, o olhar de Clara, cheio de desespero, fez com que Marina hesitasse. Leonardo puxou as crianças, mas o peso das palavras de Clara era inegável. Miguel está vivo. A frase reverberava em sua mente. O que isso significava? A possibilidade era enlouquecedora. Mas antes que qualquer um pudesse processar a nova realidade, uma figura apareceu na porta do hospital. Era um homem alto, de terno escuro, com um olhar intenso e decidido. A multidão se silenciou, como se todos ali sentissem a força daquela presença. Ele caminhava em direção a Marina e Clara, passo firme e controlado. Você não deveria estar aqui, Clara, ele disse, a voz firme e fria. Clara palpitou de medo. O que você está fazendo? O nervosismo dela era palpável. Marina não reconhecia aquele homem, mas podia sentir que ele trazia uma tempestade consigo. Leonardo se colocou entre as crianças e o estranho. Quem é você? Perguntou, a voz tensa. O homem sorriu, mas não havia alegria nesse sorriso. Era um sorriso que prometia dor. Alguém que cuida dos interesses do sistema e que não aprecia indisciplina. As palavras dele poderiam ter sido lançadas como uma faca, cortando o ar ao redor. Marina sentiu um frio na espinha. O que você quer? Ela questionou, a voz tremendo, mas determinada. A intensidade da situação crescendo a cada segundo. O homem olhou fundo nos olhos de Marina. Apenas garantir que não haja mais surpresas indesejadas.
Justo nesse instante, um grito atravessou o silêncio pesado. Uma mulher, visivelmente abalada, surgiu com os cabelos desgrenhados e a maquiagem borrada. Miguel, onde ele está? A cena era de um horror profundo. A mulher olhava desesperada para todos, até que seus olhos se fixaram em Marina. Você precisa me ouvir. Eu sei onde estão as crianças. Marina quase desmaiou. Aquela voz. O que você sabe sobre Miguel? A expectativa, o medo e a esperança se misturaram em seu coração, pulsando febrilmente. Ele vive, mas está em perigo. As palavras da mulher causaram um frenesi. O olhar do homem de terno escureceu. Cale-se! Ele disparou mais perto, determinado a silenciar a verdade. Mas a mulher, corajosa, insistiu. O sistema não é o que você pensa. Tudo pode mudar. Miguel está em um local onde eles... Sem aviso prévio, o homem avançou, agarrou a mulher pelo braço e a arrastou para longe. O grito dela cortou o ar e o desespero tomou conta do ambiente. Leonardo se moveu rapidamente, tentando intervir, mas as pessoas ao redor hesitaram, apavoradas. Deixa! Ele gritou, seu coração disparando, mas a pressão da situação eclipsava suas ações. E nesse momento, enquanto a tensão crescia exponencialmente, Clara olhou para Marina, os olhos cheios de uma verdade angustiante. As crianças não são só crianças. Elas estão conectadas a algo muito maior. Miguel é uma chave. Você não sabe o quão perigoso isso é. As peças do quebra-cabeça começaram a se unir na mente de Marina, mas a linha entre o que era certo e o que deveria ser feito estava se tornando cada vez mais turva. O que estava oculto? O que o sistema queria esconder? O que aquele homem sabia que eles não sabiam? E então, como um estalo, o homem de perno se virou e, com um olhar frio e medonho, sacou um pequeno dispositivo do bolso. Um brilho metálico que captou a atenção de todos. Vocês não querem estar aqui quando a verdade for descoberta, ele disse, olhando para a mulher que ele tinha arrastado. Estamos além do que imaginam. Miguel não é apenas uma criança. Ele é o último de uma linha, um segredo que a sociedade precisa manter escondido. O horror se espalhou pelo rosto de Marina. O que ele estava dizendo? Miguel, legalmente morto, mas ainda vivo, e ligado a algo que eles ainda não entendiam. O olhar de Clara se encheu de terror ao entender. Você não pode fazer isso, ela gritou, mas a voz dela era um fraco eco. Se ele é a chave, então todos estão em perigo. A multidão começou a murmurar, inquieta. O caos estava prestes a explodir. Leonardo sentiu a terra tremer sob seus pés. O que quer que esse homem estivesse dizendo estava transformando tudo ao seu redor. As crianças agarradas a ele se apertaram. E por um momento, o medo deixou o ar pesado. Precisamos ir, agora, ele disse, puxando Gustavo e Alice. Mas Clara não saiu. Marina, você não pode ignorar isso. Se Miguel é a chave, então há muito mais em jogo. A afirmação dela pesou no ar como chumbo. Marina olhou para o homem, seu olhar agora cheio de determinação. Uma luz de esperança enquanto ela confrontava a sombra. O que você quer? O que é Miguel que faz dele tão importante? E nesse momento, a certeza de que tudo que tinham construído estava prestes a desmoronar. Misturou-se com um recém-nascente desejo de lutar. As verdadeiras batalhas estavam apenas começando. O homem sorriu, uma expressão que congelou o coração de todos. A verdade virá, mas não sem sacrifícios. E nesse instante, enquanto a sirene silvava ao fundo e o caos se intensificava, Marina soube que tinha que escolher um lado. O que viria depois? Essa luta estava apenas começando e os segredos ainda estavam por vir. Enquanto a sirene ainda ecoava, o olhar de Clara, cheio de desespero, fez com que Marina hesitasse. Leonardo puxou as crianças. Mas o peso das palavras de Clara era inegável. Miguel está vivo. A frase reverberava em sua mente. O que isso significava? A possibilidade era enlouquecedora. Mas antes que qualquer um pudesse processar a nova realidade, uma figura apareceu na porta do hospital. Era um homem alto, de terno escuro, com um olhar intenso e decidido. A multidão se silenciou, como se todos ali sentissem a força daquela presença.
Ele caminhava em direção a Marina e Clara, passo firme e controlado. Você não deveria estar aqui, Clara, ele disse, a voz firme e fria. Clara palpitou de medo. O que você está fazendo? O nervosismo dela era palpável. Marina não reconhecia aquele homem, mas podia sentir que ele trazia uma tempestade consigo. Leonardo se colocou entre as crianças e o estranho. Quem é você? Perguntou, a voz tensa. O homem sorriu, mas não havia alegria nesse sorriso. Era um sorriso que prometia dor. Alguém que cuida dos interesses do sistema e que não aprecia a indisciplina. As palavras dele podem ter sido lançadas como uma faca, cortando o ar ao redor. Marina sentiu um frio na espinha. O que você quer? Ela questionou, a voz tremendo, mas determinada. A intensidade da situação crescendo a cada segundo. O homem olhou fundo nos olhos de Marina. Apenas garantir que não haja mais surpresas indesejadas. Justo nesse instante, um grito atravessou o silêncio pesado. Uma mulher visivelmente abalada surgiu com os cabelos desgrenhados e a maquiagem borrada. Miguel, onde ele está? A cena era de um horror profundo. A mulher olhava desesperada para todos, até que seus olhos se fixaram em Marina. Você precisa me ouvir. Eu sei onde estão as crianças. Marina quase desmaiou. Aquela voz. O que você sabe sobre Miguel? A expectativa, o medo e a esperança se misturaram em seu coração, pulsando febrilmente. Ele vive, mas está em perigo. As palavras da mulher causaram um frenesi. O olhar do homem de terno escureceu. Cale-se! Ele disparou mais perto, determinado a silenciar a verdade. Mas a mulher, corajosa, insistiu. O sistema não é o que você pensa. Tudo pode mudar. Miguel está em um local onde eles... Diz. Sem aviso prévio, o homem avançou, agarrou a mulher pelo braço e a arrastou para longe. O grito dela cortou o ar, e o desespero tomou conta do ambiente. Leonardo se moveu rapidamente, tentando intervir, mas as pessoas ao redor hesitaram, apavoradas. Deixa! Ele gritou, seu coração disparando. Mas a pressão da situação eclipsava suas ações. E nesse momento, enquanto a tensão crescia exponencialmente, Clara olhou para Marina, os olhos cheios de uma verdade angustiante. As crianças não são só crianças. Elas estão conectadas a algo muito maior. Miguel é uma chave. Você não sabe o quão perigoso isso é. As peças do quebra-cabeça começaram a se unir na mente de Marina, mas a linha entre o que era certo e o que deveria ser feito estava se tornando cada vez mais turva. O que estava oculto? O que o sistema queria esconder? O que aquele homem sabia que eles não sabiam? E então, como um estalo, o homem de terno se virou e, com um olhar frio e medonho, sacou um pequeno dispositivo do bolso. Um brilho metálico que captou a atenção de todos. Vocês não querem estar aqui quando a verdade for descoberta, ele disse, olhando para a mulher que ele tinha arrastado. Estamos além do que imaginam. Miguel não é apenas uma criança. Ele é o último de uma linha medonha. Um segredo que a sociedade precisa manter escondido. O horror se espalhou pelo rosto de Marina. O que ele estava dizendo? Miguel legalmente morto, mas ainda vivo, e ligado a algo que eles ainda não entendiam. O olhar de Clara se encheu de terror ao entender. Você não pode fazer isso. Ela gritou, mas a voz dela era um fraco eco. Se ele é a chave, então todos estão em perigo. A multidão começou a murmurar, inquieta. O caos estava prestes a explodir. Leonardo sentiu a terra tremer sob seus pés. O que quer que esse homem estivesse dizendo estava transformando tudo ao seu redor. As crianças agarradas a ele se apertaram, e por um momento o medo deixou o ar pesado. Precisamos ir, agora, ele disse, puxando Gustavo e Alice. Mas Clara não saiu. Marina, você não pode ignorar isso. Se Miguel é a chave, então há muito mais em jogo. A afirmação dela pesou no ar como chumbo. Marina olhou para o homem, seu olhar agora cheio de determinação. O que você quer? O que é Miguel que faz dele tão importante?
E nesse momento, a certeza de que tudo o que tinham construído estava prestes a desmoronar misturou-se com o recém-nascente desejo de lutar. As verdadeiras batalhas estavam apenas começando. Mas o que aconteceu a seguir mudou tudo. Subitamente, um barulho ensurdecedor cortou o ar. O céu ficou escuro por um instante e Marina olhou para cima, horrorizada. Uma luz brilhante desceu do céu. Um clarão que iluminou a cena e fez todos se agacharem. O homem de terno ficou paralisado, olhos arregalados. E antes que alguém pudesse entender, uma figura emergiu daquela luz. Era uma mulher, cabelos salpicados de luz, vestida com um manto radiante. Cheguei para buscar Miguel, sua voz ecoou, ressoando como um mantra. Ele pertence a um lugar além daqui. Marina sentiu um gelo correr pela espinha. Não era apenas um delírio. A mulher emanava poder e os olhos dela eram como sóis vorazes. A multidão estava em choque. O homem de terno começou a gritar, mas suas palavras eram abafadas pela murmuração nervosa que se espalhou. Você não pode levá-la! Clara gritou, como se um cordão invisível a unisse àquela mulher. A situação se tornara absurda. O que significava tudo isso? Miguel, em perigo, uma chave? E aquela mulher, que era? A insegurança tomou conta. O que mais poderia vir à tona? A mulher se voltou para Marina e Clara, estendendo a mão. Venham, a verdade deve ser revelada. O tempo parecia congelar. As escolhas se tornaram conspirações. O caos tinha seu custo. E enquanto tudo girava à sua volta, Marina sabia que a vida nunca seria a mesma. Voltando-se para Leonardo, um último olhar de desespero. O que elas iam fazer? E quem eram aquelas pessoas que controlavam seus destinos? As perguntas se multiplicavam, e a única certeza era que a realidade estava prestes a rachar. E assim a luz começou a consumir tudo, enquanto o destino de Miguel permanecia incerto. A luz da mulher irradiou, como se estivesse vindo de um outro mundo. As pessoas em volta a observavam, paralisadas, como se não conseguissem acreditar no que estavam vendo. Marina sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? Aquelas coisas não faziam sentido. E aquele homem de terno escuro? O que ele queria? Mas ao olhar para a mulher, Marina começou a perceber que não se tratava apenas de poder ou de uma intervenção. Era mais. Algo ancestral. Algo que transcendeu a todos eles. Quem é você? Clara gritou, sua voz tremendo. Por que Miguel é tão importante? A mulher no manto brilhou intensamente, e em um instante o brilho diminuiu, mas a tensão no ar só aumentava. Miguel não é apenas uma criança, ela começou, olhando para todos ao redor. Ele carrega um destino, um legado, e aqueles que tentam silenciar isso, eles já destruíram tantas vidas. Leonardo, ainda segurando as crianças com firmeza, olhou perplexo para Marina. Precisamos ir, agora, ele disse, a voz tensa. Mas algo nos olhos de Marina a fez hesitar. Ela sentiu uma conexão, um chamado que não podia ignorar. Espera, o que você quer dizer com legado? Suas palavras foram como um sussurro, mas tudo ao seu redor parecia gritar. A mulher sorriu, uma expressão cheia de tristeza. Os interesses do sistema não suportam que a verdade venha à tona. Miguel é a última ligação com um passado que eles preferem enterrar. Um passado que pode mudar o futuro de todos. Ele é a chave para um plano que vai além desta cidade. Um arrepio percorreu a espinha de Marina. O que aquilo significava? E mais uma vez a mão da mulher estendeu-se para Marina. Venha, você tem que entender. Não, você não pode levar ela, gritou Leonardo, o pânico agora arremessando sua voz para o ar. Ele deu um passo à frente, mas o homem de terno se colocou entre eles, como uma parede intransponível. Fora da sua zona de conforto, Leonardo. Ele disparou. Isso não diz respeito a você. E antes que alguém tivesse a chance de reagir, um grito estrondoso cortou o ar, como um trovão. O chão tremeu sob os pés de todos. Foi como se o tempo tivesse decisivamente parado. Uma fissura surgiu no meio da calçada, como se a terra estivesse se abrindo.
e um brilho intenso começou a emanar de dentro da fenda. Marina ficou paralisada. O que está acontecendo? Eles estão tentando nos separar. A mulher gritou, segurando a mão de Clara. Rápido! Todos são importantes. Leonardo puxou as crianças mais perto, com os olhos fixos na fissura. Marina, temos que ir agora. Mas então, aquela mulher de manto dourado se virou, e seu olhar profundou em Marina. Paulina, você não se lembra de mim? A revelação tomou forma, e as palavras reverberaram como um eco dentro da mente de Marina. A sensação de reconhecimento, como se um véu estivesse sendo levantado. Paulina? O nome estava preso na garganta dela. Mas isso não faz sentido. É a verdade. Você foi levada, mas a sua origem aqui é maior do que você imagina. O legado não é só de Miguel, é seu também. A profundidade nas palavras da mulher começou a abrir um buraco no coração de Marina. Tudo que ela conhecia estava em perigo de se desmoronar. O homem de terno olhou para a fissura, então para Marina e gritou: queimem tudo, não podemos deixar que a verdade venha à tona. Queimem? O que você pretende? Clara berrou atrás dele. E nesse instante, o mundo de Marina começou a desmoronar. As crianças, descuidadas, começaram a se apegar às pernas de Leonardo. Todo o tumulto cresceu, e o caos estava prestes a engolir a todos. Marina olhou para a mulher. Por que você está fazendo isso? O que é tudo isso? Para te proteger. Para proteger aqueles que ainda podem ser salvos. A mulher respondeu, a voz agora cheia de uma urgência quase palpável. E quando as figuras começaram a se aproximar da fissura, uma onda de luz saiu como um raio, e tudo à sua volta parecia brilhar. Marina enfrentou o desconhecido, presa entre duas realidades. O homem de terno começou a correr na direção da fissura, enquanto o brilho se intensificava. O futuro que eles temiam estava prestes a se revelar. Em um momento de desespero e esperança, Marina fez sua escolha. Mas ao olhar novamente para a fissura, um rosto familiar surgiu da luz. Seu próprio rosto, mais jovem, e o grito na sua mente ressoou. Você deve descobrir a verdade. E mais importante, o que isso significava para todos eles. A escolha estava prestes a ser feita, mas o preço poderia ser devastador. E com isso, o destino deles ficou pendurado no ar, à beira de uma revelação que mudaria tudo. A luz da mulher irradiou como se estivesse vindo de um outro mundo. As pessoas em volta a observavam, paralisadas, sem conseguir acreditar no que estavam vendo. Marina sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? Tudo aquilo era surreal. E o homem de terno escuro? O que ele queria? Quem é você? Clara gritou, a voz tremendo. Por que Miguel é tão importante? A mulher no manto mostrou um sorriso triste, e em um instante o brilho diminuiu, mas a tensão no ar só aumentava. Miguel não é apenas uma criança, ela começou, olhando para todos. Ele carrega um destino, um legado. E aqueles que tentam silenciar isso já destruíram tantas vidas. Leonardo, segurando as crianças com firmeza, olhou perplexo para Marina. Precisamos ir agora, ele disse, a voz tensa. Mas algo nos olhos de Marina a fez hesitar. Ela sentia uma conexão, um chamado que não podia ignorar. Esperem, que legado! Suas palavras saíram como um sussurro, mas tudo ao seu redor parecia gritar. A mulher brilhou intensamente, e em um instante a luz diminuiu. Os interesses do sistema não suportam que a verdade venha à tona. Miguel é a última ligação com um passado que eles preferem esconder. Um passado que pode mudar o futuro de todos. Um arrepio percorreu a espinha de Marina. O que aquilo significava? E mais uma vez, a mão da mulher estendeu-se para Marina. Venha, você tem que entender. Não, você não pode levar ela, gritou Leonardo, o pânico tornando sua voz aguda. Ele deu um passo à frente, mas o homem de terno se colocou entre eles, como uma parede. Fora da sua zona de conforto, Leonardo, disparou.
Isso não diz respeito a você. E então, o mundo pareceu tremer. Uma fissura surgiu no chão, como se a terra estivesse se abrindo. Um brilho intenso emanava de dentro da fenda. Marina ficou paralisada. O que está acontecendo? Eles estão tentando nos separar. Gritou a mulher. Rápido, todos são importantes. Leonardo puxou as crianças mais perto. Marina, temos que ir. Mas Clara não saiu. Marina, você não pode ignorar isso. Se Miguel é a chave, então há muito mais em jogo. A afirmação dela pesou no ar como chumbo. Marina olhou para a mulher, agora cheia de determinação. O que você quer? O que é Miguel? E então o chão começou a tremer. A fissura se alargou e figuras emergiram dela, figuras cobertas de sombras. Eles se aproximavam e com cada passo um mar de calamidade parecia envolvê-los. O homem de terno olhou para a fissura, então para Marina e gritou: Queimem tudo! Não podemos deixar que a verdade venha à tona. Queimem? O que você pretende? Clara berrou atrás dele. Num momento de agitação, uma das figuras se adiantou. Era uma mulher, viva e cheia de dor, com uma expressão que Marina não podia esquecer. Miguel! Onde está Miguel? A mulher, com os olhos dourados e cheios de desespero, desviou-se do grupo em direção a Marina. Você não pode estar aqui. O olhar de Clara ficou sombrio. Você foi dada como morta, mas eu não morri. A verdade é mais terrível do que você pensa. A mulher gritou. O mundo de Marina balançou sob a revelação. As crianças gritaram, agarrando-se mais a Leonardo. Mãe, é você? A voz de Marina saiu como um lamento, quebrando o ar tenso ao seu redor. A mulher se virou, reconhecendo-a. Sim, minha filha, nunca pensei que te veria de novo. O abraço entre elas foi tenso, cheio de lágrimas e desespero. O que você tem que entender é: Miguel é seu irmão. As palavras cortaram o ar como um golpe. A revelação deslizou no coração de Marina. A ideia de que ela e Miguel não eram apenas semelhanças, mas partes de um todo maior. A multidão murmurou, confusa e assustada. O homem de terno tremeu, visivelmente pego de surpresa. Isso não está acontecendo. Marina olhou para ele, a raiva pulsando dentro dela. Você tentou nos separar, você mente para todos nós. E quando a tensão atingiu seu pico, a fissura começou a fechar. As sombras lambiam o chão, e a mulher ao lado de Marina sussurrou. A verdade está prestes a vir à tona. E com ela, segredos que transformam tudo. O eco de suas palavras misturou-se à luz e ao caos, deixando Marina sem saber qual direção tomar. O que mais eles estavam escondendo? E a luta pela verdade começou a se desdobrar, mas a linha entre o que era certo e o que era seguro estava prestes a se rompê-los completamente. Por onde começar? O medo e um novo sentido de urgência invadiram. O destino de todos ficaram suspensos, à beira de uma revelação ainda mais devastadora. E nesse momento, Marina percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. A luz da mulher irradiava como se estivesse vindo de um outro mundo. As pessoas em volta observavam, paralisadas, sem conseguir acreditar no que estavam vendo. Marina sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? Tudo aquilo era surreal. E o homem de terno escuro? O que ele queria? Quem é você? Clara gritou, a voz tremendo. Por que Miguel é tão importante? A mulher no manto mostrou um sorriso triste, e em um instante o brilho diminuiu, mas a tensão no ar só aumentava. Miguel não é apenas uma criança. Ela começou, olhando para todos. Ele carrega um destino, um legado, e aqueles que tentam silenciar isso já destruíram tantas vidas. Leonardo, segurando as crianças com firmeza, olhou perplexo para Marina. Precisamos ir agora, ele disse, a voz tensa. Mas algo nos olhos de Marina a fez hesitar. Ela sentia uma conexão, um chamado que não podia ignorar. Esperem! Que legado! Suas palavras saíram como um sussurro, mas tudo ao seu redor parecia gritar. A mulher brilhou intensamente, e em um instante
A luz diminuiu. Os interesses do sistema não suportam que a verdade venha à tona. Miguel é a última ligação com um passado que eles preferem esconder. Um passado que pode mudar o futuro de todos. Um arrepio percorreu a espinha de Marina. O que aquilo significava? E mais uma vez, a mão da mulher estendeu-se para Marina. Venha, você tem que entender. Não, você não pode levar ela, gritou Leonardo, o pânico tornando sua voz aguda. Ele deu um passo à frente, mas o homem de terno se colocou entre eles como uma parede. Fora da sua zona de conforto, Leonardo, disparou. Isso não diz respeito a você. E então, o mundo pareceu tremer. Uma fissura surgiu no chão, como se a terra estivesse se abrindo. Um brilho intenso emanava de dentro da fenda. Marina ficou paralisada. O que está acontecendo? Eles estão tentando nos separar, gritou a mulher. Rápido! Todos são importantes. Leonardo puxou as crianças mais perto. Marina, temos que ir. Mas Clara não saiu. Marina, você não pode ignorar isso. Se Miguel é a chave, então há muito mais em jogo. A afirmação dela pesou no ar como chumbo. Marina olhou para a mulher, agora cheia de determinação. O que você quer? O que é Miguel? E então o chão começou a tremer. A fissura se alargou e figuras emergiram dela, cobertas de sombras. Eles se aproximavam e com cada passo o mar de calamidade parecia envolvê-los. O homem de terno olhou para a fissura, então para Marina e gritou: Queimem tudo! Não podemos deixar que a verdade venha à tona. Queimem? O que você pretende? Clara berrou atrás dele. Num momento de agitação, uma das figuras se adiantou. Era uma mulher, viva e cheia de dor, com uma expressão que Marina não podia esquecer. Miguel? Onde está Miguel? A mulher, com os olhos dourados e cheios de desespero, desviou-se do grupo em direção a Marina. Você não pode estar aqui. O olhar de Clara ficou sombrio. Você foi dada como morta, mas eu não morri. A verdade é mais terrível do que você pensa. A mulher gritou. O mundo de Marina balançou sob a revelação. As crianças gritaram, agarrando-se mais a Leonardo. Mãe? É você? A voz de Marina saiu como um lamento, quebrando o ar tenso ao seu redor. A mulher se virou, reconhecendo-a. Sim, minha filha. Nunca pensei que te veria de novo. O abraço entre elas foi tenso, cheio de lágrimas e desespero. O que você tem que entender é: Miguel é seu irmão. As palavras cortaram o ar como um golpe. A revelação deslizou no coração de Marina. A ideia de que ela e Miguel não eram apenas semelhanças, mas partes de um todo maior. A multidão murmurou, confusa e assustada. O homem de terno tremeu, visivelmente pego de surpresa. Isso não está acontecendo. Marina olhou para ele, a raiva pulsando dentro dela. Você tentou nos separar. Você mente para todos nós. E quando a tensão atingiu seu pico, a fissura começou a fechar. As sombras lambiam o chão e a mulher ao lado de Marina sussurrou. A verdade está prestes a vir à tona. E com ela segredos que transformam tudo. Cuide-se, Marina. O eco de suas palavras misturou-se à luz e ao caos, deixando Marina sem saber qual direção tomar. O que mais eles estavam escondendo? E a luta pela verdade começou a se desdobrar. Mas a linha entre o que era certo e o que era seguro estava prestes a se romper completamente. Então, de repente, a terra tremeu novamente. Um estrondo. A fissura se expandiu ainda mais, e uma onda de luz esplendorosa jorrou como lava, estendendo-se para o céu e engolindo tudo à sua frente. A mulher, ainda segurando Marina, gritou: É agora! Vá! Leonardo viu a luz e, em um impulso, puxou as crianças em direção à saída. Corra! Ele gritou. Mas as sombras estavam mais próximas, ameaçadoras. Marina hesitou, dividida entre sua mãe e o caos. Eu não posso deixá-los assim. Ela se virou para a mulher. O que nós fazemos? Você deve escolher, Marina. A proteção ou a verdade? A mulher olhou nos olhos de Marina. Um olhar pesado de expectativa e amor. Mas naquele instante crucial, algo mudou. Clara começou a gemer e a cair ao solo,
suas mãos segurando a cabeça. Não, não é possível. Suas palavras foram um grito de pânico, e todos voltaram-se para ela. Clara, gritou Marina. Ela não virá. O homem de terno avançou, a expressão de quem sabia tudo, com um sorriso maligno. Ela sempre soube que Miguel é um experimento. E que você, Marina, é a culpada. Ele foi seu irmão desde sempre. Agora ela não fará mais parte disso. A revelação cortou como uma faca, surpreendendo a todos. A multidão fez silêncio, e a luz começou a mudar, uma sombra sobrecarregando o brilho. Marina olhou para Clara. A confusão tomou conta. Como assim? Estou com você, Marina. Eu nunca quis que isso acontecesse. Clara se contorceu no chão, e algo parecia quebrar. Um vínculo antigo se arrebentando. Você me abandonou. A verdade exposta desnudava tudo. Marina sentiu que o chão à sua volta desmoronava. A mulher só observava. Lágrimas escorriam pelo rosto, como se soubesse o peso das escolhas. A fissura estava fechando, e o tempo estava se esgotando. O que fazer? O que escolher? Marina tinha que decidir, mas a única certeza que restava era o caos à sua volta. A luta pela verdade estava prestes a explodir em um desfecho que todos temiam. E enquanto a luz começava a ceder espaço para a escuridão, Marina soube que nada seria como antes. A luz da mulher irradiava como se estivesse vindo de um outro mundo. As pessoas paradas ao redor a observavam, paralisadas, sem acreditar no que estavam vendo. Marina sentiu o coração disparar. O que estava acontecendo? O caos girava ao seu redor, e o homem de terno escuro parecia prestes a explodir de fúria. Quem é você? Clara gritou, sua voz tremendo como uma folha ao vento. Por que Miguel é tão importante? A mulher no manto soltou um sorriso triste. Miguel é mais que uma criança. Ele carrega um destino, um legado. Aqueles que querem silenciar isso destruíram tantas vidas. Leonardo, apertando as crianças contra seu corpo, parecia à beira do desespero. Precisamos ir agora. As crianças tremiam agarradas à armadura paternal, mas algo nos olhos de Marina a fez hesitar. Ela sentia um chamado, um puxão no coração que não podia ignorar. Esperem, que legado! Suas palavras saíram como um sussurro, mas o desespero na atmosfera ecoava por todo lugar. A mulher brilhou intensamente, e em um instante, a luz pareceu quase ofuscar a todos. Os interesses do sistema não suportam que a verdade venha à tona. Miguel é a última ligação com um passado que eles preferem esconder. Um passado que pode mudar tudo. Marina sentiu um arrepio na espinha. O que isso significava? A mulher estendeu a mão. Venha, você precisa entender. Não, você não pode levar ela, gritou Leonardo, a voz agora carregada de pânico. Ele avançou, mas o homem de terno se colocou entre eles, como uma parede intransponível. Fora da sua zona de conforto, Leonardo. O desespero crescia. A fenda no chão começava a cintilar. Então, outro tremor tomou conta do lugar. A fissura se alargou e figuras, sombras começando a emergir dela, atacaram a visão. Eles se aproximavam e com cada passo o pânico se espalhava. Finalmente, o amanhecer do apocalipse. O homem de terno olhou para a fissura, depois para Marina, e gritou, queimem tudo. Não podemos deixar que a verdade venha à tona. Queimem? O que você pretende? Clara berrou atrás dele. Nesse momento, uma figura avança das sombras. Era uma mulher, os olhos cobertos de dor e o olhar muito familiar. Miguel! Onde está Miguel? O clamor dela ecoou em desespero e Marina ficou paralisada. Você não pode estar aqui. Clara sussurrou pálida. Você foi dada como morta. A mulher gemia com um olhar fixo em Marina. Mas eu não morri. A verdade é mais terrível do que você pensa. O eco das palavras dela fez o coração de Marina disparar. Uma verdade se escondendo nas entrelinhas. Você, minha mãe? As palavras foram um lamento, e a sensação de reconhecimento quase a derrubou. Sim, minha filha, nunca pensei que te veria de novo. O abraço entre elas foi intenso, uma tempestade de emoções. Mas você tem que entender,
Miguel é seu irmão. As palavras romperam o ar como um raio. A revelação cortou como uma faca, surpreendendo a todos. A multidão começou a murmurar, confusa. O homem de terno vacilou, sua expressão contorcida de espanto. Isso não é verdade. Marina encarou o homem, sua raiva pulsando. Você tentou nos separar. Você mente para todos nós. Silêncio! O homem rugiu, mas o pânico agora dominava. A fissura começou a fechar, e a mulher ao lado de Marina sussurrou. A verdade está prestes a vir à tona, e com ela, segredos que mudarão tudo. Cuide-se, Marina. Nesse instante, Clara começou a gemer, o corpo contorcendo-se no chão. Não, não pode ser, gritou, e todos olharam para ela horrorosamente. Uma força invisível parecia puxá-la para o centro da fenda. O pânico tomou conta e o chão tremia. Não! Gritou Marina, estendendo as mãos. Clara, fique comigo! Mas Clara gritou, a dor transbordando. E nesse momento, um raio de luz saltou da fissura, iluminando tudo em um brilho intenso. Mas abruptamente, Clara parou. O olhar dela se fixou em Marina, e seu corpo relaxou. Você é mais forte do que imagina. Marina, um legado. Não pode terminar. Você tem que escolher. Proteger ou lutar. As palavras cortaram o ar. Uma reviravolta feroz. Marina ficou paralisada, com o coração descompassado. A fissura começava a selar-se. Mas não é apenas a verdade que se esvaía. Uma nova revelação estava prestes a emergir. E nesse momento, duas opções colidiam. Marina teve que escolher. A proteção ou a verdade. O que ela faria? Crianças, mãe, Miguel, tudo no limite de um abismo. E com a última centelha de luz se apagando, a verdade dela estava às portas de um destino inimaginável, onde todos pagariam o preço de uma escolha. Marina não sabia o que fazer. O tempo parecia estagnar dentro daquela fenda. As palavras da mulher ecoavam em sua mente, misturando dor e esperança numa tempestade de emoções. Miguel é seu irmão. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Ela olhou para a figura familiar, a mulher a quem sempre imaginou perdida, e a presença de sua mãe trouxe um mar de sentimentos. Não, isso não pode estar acontecendo! Clara gritou, sua voz tremendo com o peso da verdade. A fissura no chão começou a brilhar intensamente. A luz a envolveu como se estivesse pronta para consumir tudo ao seu redor. Ela estava fechando. A pressão no ar era palpável, quase ensurdecedora. Marina, vamos! Leonardo chamou, puxando as crianças mais para longe. Mas a conexão que ela sentia lhe dizia que essa era a hora. Eu não posso ir ainda, ela gritou, seu coração correndo desesperado. A mulher em seu manto brilhante a olhou com um olhar que misturava amor e urgência. Você precisa fazer sua escolha. A verdade ou a proteção? O legado é seu. Marina se lembrou de tudo o que passara, dos sussurros sobre Miguel, das sombras que agora se revelavam. O que de fato ela escolheria? A segurança das crianças ou a busca pela verdade que poderia mudar tudo? A fissura começou a encolher. O homem de terno observava, a fúria transformando seu rosto em uma máscara de desespero silencioso. Vocês não podem fazer isso. Não deixem que a luz leve vocês. Ele gritou, mas sua voz se perdeu na intensidade do brilho. Isso não termina aqui. O semblante de Marina estava resoluto. Com um último olhar para sua mãe, ela disse, o legado não morrerá. Vou lutar por Miguel, pelo que é certo. A luz a abraçou. Caiu em um estado de transe enquanto a fissura se fechava, e com um último ímpeto decidiu. A proteção não vale a dor de viver em mentira. E enquanto a luz a envolvia, ela postou sua fé na verdade e na família. Então, um clarão. O ar se iluminou e Marina sentiu-se transportada. Quando a luz dissipou, ela estava em um lugar desconhecido, mas a energia ao redor era vibrante. O som de risadas infantis ecoava à distância. Ela olhou para os lados e viu aqueles que amava. Leonardo, Gustavo, Alice e sua mãe. Estamos juntos novamente, sua mãe sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto.
O coração de Marina pulsava com alegria e um novo sentido de propósito. A luta pela verdade estava apenas começando, mas uma sombra se formou à distância, um homem de terno escuro observando, seu olhar cheio de raiva e desprezo. Marina sentiu um frio na espinha. Isso não acabou, ele gritou, mas sua voz foi engolida pela risada inocente das crianças. Acordou. A nova realidade marcava o início de uma nova era. Ela sabia que a batalha pela verdade continuaria, mas agora com a compreensão de que a união era a maior força de todas. O legado não era apenas Miguel, mas o amor e a luta de uma família inteira. Enquanto olhava para suas crianças, Marina percebeu que tudo estava prestes a mudar. A coragem havia florescido dentro dela. A luta pela verdade e pela justiça apenas começara. E agora, o que mais viria a seguir? Ei, antes de terminar essa incrível jornada e deixar você refletindo sobre as revelações, eu preciso que você pare o que está fazendo agora e se inscreva no canal. Você precisa se inscrever para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. E não esqueça de esmagar o botão de like, ok? Isso é super importante para fortalecer nossa comunidade e alimentar o algoritmo. Quero ouvir o que você pensou sobre este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. E por último, mas não menos importante, compartilhe este vídeo com pelo menos 5